o rei da brincadeira, e José, o rei da confusão, e João, um trabalhava na feira, e José, outro na construção, e João. Caminhando contra o vento, silêncio sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou. E eu digo não, e eu digo não, ao não eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. São Paulo, São Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. O que foi o movimento tropicalista, né? Foi, de certa forma, um rompimento com a arte, obviamente, militante, que tratava da situação política do país na época da ditadura. E tinha a melodia como base dessa mensagem. Tropicália ela foi um movimento musical que conseguiu atingir outras esferas culturais, como, por exemplo, a poesia, artes plásticas, o cinema, surgindo aqui no Brasil no final da década de 1960. O marco da Tropicália foi no Festival de Música Popular Brasileira, realizado e apresentado pela TV Record, no ano de 1967. O movimento tropicalista também teve vários outros expoentes. O tropicalismo não foi apenas na música, na poesia que... Outra coisa, nenhum movimento conseguiu unir tanto a poesia com a música como foi o tropicalismo. O tropicalismo se encaixou perfeitamente com a sonoridade musical, com os instrumentos e tudo. E outra, eles queriam fazer algo novo, como fizeram na música. Quer dizer que o som, se vocês perceberem bem, o surgimento o início das músicas, os sons, os tipos de sons que eles usam coisas novas, né? Contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz.
da brincadeira, Ei, José, o rei da confusão. Ei, João, Um trabalhava na feira, Ei, José, outro na construção. Ei, João. A semana As características do movimento tropicalista eram as mensagens das letras, que eram codificadas, exigiam bastante conhecimento cultural, né, para compreendê-las, e eles se caracterizavam pelo excesso, né, era roupa coloridas, cabelo comprido. Eles agregavam as influências, bastante influências musicais, tanto do pop brasileiro, né, o pop nacional, quanto o pop internacional. É uma coisa bastante inovadora. Por mais que pareça, o movimento tropicalista ele não tinha como objetivo principal utilizar a música como arma de combate político à ditadura que vigorava na época, né, no país. E sim, a intenção era chocar por meio de performances caracterizadas pela violência estética, protestando contra a música brasileira comportada. A letra das músicas tinha um tom poético, né, elaborando críticas sociais, abordando temas do cotidiano, mas de forma criativa e inovadora. E essa forma, né, de se expressar nas músicas foi motivo de bastante julgamento, né? Aliás, eles foram muito julgados por conta disso. O maior legado deixado pela Tropicália, eu acho que é a indefinição de propósito. É a confusão, segundo as palavras de Caetano, né? Mas para nós podermos entender o que foi o tropicalismo, nós precisamos voltar no tempo e saber qual que era o contexto histórico da época, o contexto mundial. Nisso, se a gente voltar, a gente vai ver que o que estava acontecendo nessa época. O movimento feminista, né, o surgimento do feminismo, os homossexuais, os negros, quer dizer, os movimentos de minorias, eles estavam surgindo. Né? Por que o homossexual não tinha direito? Por que a mulher não tinha direito? Os negros, por que desse racismo ainda tão, que a gente vê até hoje, né? Então o pessoal começou a contestar isso nessa época. E também o que a gente vê? O movimento de cultura underground, a contracultura, o movimento hippie, que é tudo a mesma coisa. Cultura underground, contracultura e o movimento hippie, se a gente for ver, é tudo a mesma coisa que estava surgindo. Era um movimento de contestação, porque eles estavam querendo fazer algo contra, totalmente diferente do que existia na época, do que eles achavam que esse é o padrão. Eu falei assim, não, vamos fugir do padrão, o padrão está errado. Vamos fazer algo novo, e foi isso que eles decidiram, fazer algo novo. Começaram a lutar contra a guerra do Vietnã, contra a Guerra Fria. O que a gente vê também é o surgimento das comunicações de massa. A televisão começou a explodir. Como a internet é hoje, a explosão da internet nós tivemos, na década de 60, nós tivemos a explosão da televisão. Um meio de comunicação de massa que foi difusão, quer dizer, as notícias chegavam muito mais rápido, as informações, e foi uma época de muito protesto também. E no Brasil, na década de 60, o que nós temos? Primeiro foi a inauguração de Brasília, no dia 21 de abril de 1960. E nós tínhamos um clima de euforia, tanto na política como na economia, porque foi uma época de prosperidade. O Brasil começou a prosperar nessa época, com o governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek foi quem idealizou a construção de Brasília. Oscar Niemeyer projetou, né? Projetaram algo bem moderno, um monumento bem moderno, como o Caetano Veloso fala na música Tropicália. Aí, em 64, nós tivemos o golpe. Os militares deram o golpe, depuseram o governo de João Goulart, que tinha sucedido o Jânio, e instalou-se a ditadura no país, né? E o Brasil também foi uma época também dos movimentos estudantis, das passeatas, como que estava acontecendo lá fora, como aconteceu na França. Aqui no Brasil também aconteceu a passeata dos 100 mil, nos Estados Unidos, em vários outros lugares do mundo aconteceram simultaneamente
essa coisa de passeata, de protesto, de movimento hippie, de cultura underground. Quer dizer, foi algo que estava rolando no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, né? E a gente vê o que? O tropicalismo, ele estava recriando as ideias antropofágicas de Oswald de Andrade. Mas, na verdade, Gil e Caetano não sabiam nem que era poesia concreta. Eles foram saber depois, não sei se foi Tom Zé que falou para eles, ó, isso aqui é concretismo puro, né, meu? E... deixa eu ver a cola. Né? E... outra coisa que nós podemos também ver que aconteceu no Brasil... pode parar. Bom, no final da década de 60, nós podemos chamado também de o milagre brasileiro e os anos de chumbo. Por quê? Devido à caça ao comunismo que os Estados Unidos estavam fazendo em toda a América do Sul e América Latina, devido a Cuba ter sido aliado com a Rússia, com a União Soviética, e lá eles iam instalar uns mísseis que iam estar voltados para os Estados Unidos, né? Quer dizer, foi aí que surgiu o embargo econômico contra Cuba, tudo isso que a gente vê que agora que está se desmembrando, né? E os países onde foi dado o golpe, como foram vários países aqui na América do Sul, a gente vê o Chile com a ditadura de Pinochet, Argentina, vários países tiveram sobre a ditadura militar, que foi patrocinada pelos Estados Unidos. Que os Estados Unidos queria garantir que a União Soviética não ia ter poder aqui para se voltar contra eles, né? E o que eles faziam? Eles investiram muita grana. Foi isso que teve o milagre brasileiro, um grande investimento que os Estados Unidos proporcionou à nossa nação. Vocês viram que construíram a Transamazônica, muitas coisas só foram possíveis acontecer devido ao investimento dos Estados Unidos, né? Pessoas que estavam mais ligadas ao surgimento do tropicalismo é Caetano Veloso, Gilberto Gil, os Mutantes, com Sérgio Dias, Arnaldo Batista, que eram irmãos, e a Rita Lee, Tom Zé, Torquato Neto. Essas são as figuras que mais tiveram expressão no movimento tropicalista, né? A gente pode ver assim que o grande marco do surgimento do tropicalismo foi o terceiro Festival de Música Popular Brasileira, patrocinado pela TV Record. A TV Record na época era a Bambambam. O que a Globo é hoje, a Record era naquela época. Tanto é que a Globo só surgiu em 1965. Era uma criança engatinhando a Globo naquela época. E a Record dominava os festivais. Em 65, Elis Regina tinha sido campeã do festival, né? E em 67, Caetano Veloso com a música Alegria, Alegria, né? E Gilberto Gil com a música Domingo no Parque. Caetano ficou em quarto lugar, Gilberto Gil em segundo lugar, né? Então nós tivemos bastante vaias no tropicalismo. O tropicalismo foi um movimento que teve bastante vaias. No festival de 67, realizado pela Rede Record, o terceiro Festival de Música Popular Brasileira, a gente teve a vaia que o Sérgio Ricardo sofreu. Foi assim que mais chamou a atenção. Ele tenta cantar e no fim ele não consegue, daí ele se descontrola, quebra o violão e atira pra plateia. Quando bate a nostalgia, bate noite escura, mãos no bolso e a cabeça baixa sem procura. Beto vai chutando pedra, cheio de amargura, num terreno tão baldio quanto a vida. Eu não consigo nem ouvir o tom. Onde outrora foi seu campo de uma aurora. Vocês ganharam! Vocês ganharam! Gil e Caetano também foram vaiados. O povo vaiava
passava por conta deles estarem utilizando guitarras elétricas, que para alguns era como um símbolo da invasão da cultura americana. Tanto que também tivemos passeata contra a guitarra elétrica. Então era engraçado porque na época se dizia que a MPB era a música brasileira e a Jovem Guarda era a música jovem. E a gente se perguntava, meu Deus do céu, por que não pode haver uma música jovem e brasileira ao mesmo tempo? Uma pergunta óbvia, mas que era pertinente nesse tempo, a ponto das pessoas organizarem uma passeata em plena ditadura militar, com tanta coisa para protestar, organizar uma passeata com 300, 400 pessoas, com faixa, cartazes, e as pessoas gritando, abaixo a guitarra, abaixo a guitarra. É a guitarra elétrica como símbolo do imperialismo yankee, aqueles clichês do velho comunismo que estavam muito ativos na época. No festival de 68, realizado pela Rede Globo, que foi o Festival Internacional da Canção, Gil e Caetano também se apresentam e também são vaiados. Caetano se apresenta com os Mutantes e quando os Mutantes começam a tocar a introdução, o povo começa a tirar tomate, ovos, pedaços de madeira e Caetano entra fazendo uma dança erótica que simulava os movimentos de uma relação sexual. Quando o Gil vai se apresentar, ele é acertado na perna por um pedaço de madeira, mas ele não desiste de cantar, continua cantando e também ele pega um dos tomates que a plateia tirou, morde e devolve ele para a plateia. As músicas que foram de maior sucesso no produto final. Músicas tropicalistas de maior sucesso foram Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, Tropicalia, de Caetano Veloso, Atrás do Trio Elétrico, de Caetano Veloso, Aquele Abraço, de Gilberto Gil, Cadê Teresa, de Jorge Benjor, Domingo no Parque, de Gilberto Gil, Panis et Circe, de Gilberto Gil e Caetano Veloso. Foram essas, assim, as principais, né, de maior sucesso. Em julho de 69, nós tivemos o show de despedida do Gil e do Caetano. Eles conseguiram a permissão pelos militares para estarem realizando esse show e depois eles partiriam para o exílio. Como o Gil e Caetano estavam afastados do trabalho por conta de terem sido presos, então esse show também foi uma maneira de arrecadar dinheiro para eles poderem ir para o exílio. E também tem alguns que dizem que esse show foi uma maneira de homenagear os grandes ícones do movimento tropicalista. No final do show, Gil cantou a música Aquele Abraço, que ele compôs depois de ter sido solto e quando ele estava indo para Salvador. Torquato Neto, ele conhece Caetano e Gil quando ele se muda para a Bahia, daí ele vai para o Rio de Janeiro e um tempo depois ele reencontra de novo Gil e Caetano e daí que eles dão início ao movimento tropicalista. Torquato compôs junto com Gil Geleia Geral e Marginália 2 e com Caetano Veloso ele compôs Mamãe Coragem e Deus vos salve esta santa casa. Capinã, ele também fez parceria com Gil e compôs a música Soy Louco por Ti América. A princípio, o Capinã não era tropicalista, tanto que no festival de 67, que foi onde o tropicalismo explodiu, ele venceu com a música Ponteio, mas esta foi de grande agrado do público, por conta de não ter arranjos modificados, nada diferente do que já se via antes. Mas depois ele acaba mudando e fazendo composições com Gil
Não tem como não citar o Hélio Oiticica, sendo que ele foi quem deu nome ao movimento Tropicália, devido à sua obra de 1967. Temos também o Glauber Rocha, que teve uma passagem muito importante no cinema, responsável por obras consagradas como Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe também em 67. Glauber não só serviu como referência para composições musicais, como também se utilizou da sétima arte para realizar críticas à realidade política cultural difundidas no país, tendo como fio condutores a ditadura militar recém-instaladas e o cinema novo. Ele fez uma obra revolucionária, mas é importante entender que a obra de Hélio Oiticica ela é projetada para o século XXI. E o Hélio sempre foi muito inquieto, muito indagativo e muito inquieto, entendeu? Ele nunca foi um conformista. Ele rasgou dos museus os bilhetes que diziam ser proibido tocar e fez da arte um objeto para se vestir e sentir. Fazer sentir. Vivenciar uma obra é impossível de maneira direta, a não ser pela apresentação da mesma. Os bólides requerem, em geral, a participação do espectador, que passa então a participador. Sua primeira exposição foi durante a segunda Bienal do Museu da Arte Moderna de São Paulo, realizada em 53. E no ano seguinte começou a estudar pintura com Ivan Serpa. Entrou para o Grupo Frente e junto se fez a sua primeira exposição no Museu de Arte Moderna. Nessa época começou a se desenvolver como artistas e críticos, como Lígia Clark, Ferreira Goulart e Mário Pedrosa. Sua obra desse período foi de 55 a 57. Pinturas modernas, sob guache e cartão, que resultou 27 trabalhos nessa técnica, intitulados Secos. Foram expostos no Rio de Janeiro, na Exposição Nacional de Arte Concreta. Em 59, convidado por Lígia Clark e Goulart, integrou no grupo Neoconcretismo, do Rio de Janeiro, e passou a realizar pinturas a óleo sobre tele compensado. São obras monocromáticas, que incluem pinturas triangulares em vermelho e branco. Nesse mesmo ano participou da Quinta Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1960. Trabalhou como auxiliar técnico de seu pai, José Oiticica Filho, no Museu Nacional. Outras obras também de Oiticica foi Parangolés e Penetráveis. A partir de 60, Oiticica começou a definir qual seria seu papel nas artes plásticas brasileiras e a conceituar a nova forma de trabalhar, de maneira que rompeu com a ideia de contemplação estática da tela. No período de 64, aproximou-se da cultura popular, passou a frequentar as escolas de samba Estação 1ª de Mangueira, tornando-se passista e integrando-se na comunidade do Morro. Vem dessa época o uso da palavra parangolé, passou a designar as obras que estavam trabalhando naquele momento. Os primeiros parangolés se compunham de tenda, estandarte e bandeira. P64, a primeira capa a ser usada sobre o corpo. São obras que causaram polêmicas e ele definia como anti-arte por excelência. As passistas da Mangueira vestiam seus parangolés nas dependências do museu. Hélio realizou a apresentação no jardim com grande aceitação pública. Além de realizar suas obras, Hélio também teorizava sobre elas em textos como os bolídes e o sistema espacial, que nele se revela bases fundamentais para a definição dos parangolés. Sem briga, sem nada demais no salão, porque a bagunça que eu fiz, machucado, bagunça que eu fiz tão calado, foi dentro do meu coração. Porque a bagunça que eu fiz, machucado, bagunça que eu fiz tão calado, foi dentro do meu coração. Em 65, iniciou propostas suprassensoriais com bólides
trilogia sensorial, além de Penetráveis, que faziam parte da obra Tropicália. Caetano usou no cenário da bandeira Seja Marginal, Seja Herói, de Hélio no show da Boate Sucata, no Rio de Janeiro. A bandeira foi apreendida e o espetáculo suspenso pela Polícia Federal. Essa aproximação com Oiticica foi de grande importância na definição dos rumos da música brasileira. Em 2009, boa parte das obras do Hélio estavam guardadas no apartamento do irmão dele, César Oiticica, no Jardim Botânico, no Rio. Só que pegou fogo no apartamento e grande parte das suas obras foi perdida. Algumas foram restauradas. 3 anos após isso, eles restauraram algumas obras e fizeram uma reforma no apartamento. E percebi, pelo que pesquisei, grande parte da sua obra foi perdida, sendo que a maioria eram armazenadas na casa desse irmão, nesse apartamento que foi queimado. Hélio, que pesquisei sobre suas obras, suas esculturas plásticas, Hélio foi um artista muito inovador, eu achei. Ele sempre inovando, e esses parangolés que ele inventou para passistas, coisa muito engraçada. São um tipo de roupa diferente que as pessoas se caracterizavam, e para dar finalidade naquele trabalho, um último detalhe, a pessoa tinha que estar se movimentando, estar mexendo com aquele tecido. Eram umas coisas bem assim interessantes. Eu achei muito engraçado, porque são coisas que eu nunca vi. E se não passar, a pessoa não pesquisar, não vai entender o que aquilo está querendo dizer. Porque no momento em que eu li, eu não estava conseguindo compreender aquilo que estava sendo falado. Depois que eu fui ver vídeos e fui fazer pesquisas referente ao autor, aí eu comecei a concluir um pouquinho mais as suas obras e achei um trabalho muito interessante. Eu acho que muitas pessoas que não ouviram falar sobre esse autor, provavelmente vai gostar das suas obras, porque são diferentes e eu, fiquei surpresa. Nunca ouvi falar, nunca vi esse tipo de obra. Ele tira do quadro para colocar no papel, com guache, com tecido, com obras, com, sabe, coisas muito interessantes. Eu não parei de pintar, eu acabei com a pintura. Tive a ideia de me apropriar de lugares que gostava, lugares reais, onde eu me senti vivo. De fato, Penetrável Tropicália, com sua multidão de imagens tropicais, é uma espécie de condensação de lugares reais. Tropicália é um tipo de mapa. Bom, o AI-5 ele foi instituído no dia 13 de dezembro de 1968. No dia 27 de dezembro, Caetano e Gil foram presos e foram levados para o quartel no Rio de Janeiro. E só foram soltos no outro ano, em 69, na quarta-feira de cinzas, depois do carnaval.
foram mandados para a Bahia, ficaram em regime domiciliar, preparando um novo disco para lançar, e nesse meio tempo eles foram embora para a Inglaterra. E aí se deu o fim do tropicalismo, porque quem organizava o movimento foi mandado embora. Como o Caetano mesmo diz na Tropicália, eu organizo o movimento. E ele que estava organizando, era um dos cabeças, Caetano Gil, foram mandados para fora, e assim foi o fim do tropicalismo. Gilberto Gil, Caetano Veloso e Torquato Neto foram convidados para um debate na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, mas quando eles chegaram lá, eles se depararam com alunos fazendo fortes críticas ao movimento tropicalista, e durante o debate eles foram muito vaiados, a plateia tirava bananas, bombinhas, e além disso, para completar ainda esse cenário de guerra, os organizadores chamaram 2 opositores ao movimento tropicalista, que foi o compositor Maranhão e o jornalista Chico de Assis, e também chamaram mais 2 tropicalistas de peso, que foram os poetas Concreto da Spignatai e Augusto de Campos. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá, viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. No pulso esquerdo, bang, bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança o samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim.